Bom, prezado aluno, vamos continuar a nossa aula de Introdução ao Web Design, onde vocês vão aprender a projetar efetivamente um site, ok? Vamos continuar então. Essa é a parte 2 da nossa aula de Introdução ao Web Design, do nosso curso técnico de Informática à Distância, disciplina Design para a Internet. Meu nome é Marcelo Paes, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, Campus Muzambinho. Bom, vamos falar agora sobre um tipo de site muito comum chamado portais, ok? Portais são chamados de portais os sites que congregam conteúdos de diversos tipos entre os demais tipos, geralmente fornecidos por uma mesma empresa. Recebem esse nome por congregarem a grande maioria dos serviços da internet no mesmo local. Ou seja, num portal você vai ter lá uma diversidade de informações muito grande. Você vai ter, por exemplo, acesso a esportes, política, tudo do modo geral. Vai ter serviços, como webmail, como música, como vídeos, tudo no mesmo local, sobre vários jornais, Normalmente você tem várias revistas também. Então um portal, ele tem essa característica de conteúdo, No mesmo site você acessa vários conteúdos, vários outros sites. Possui informações atualizadas, isso é uma característica muito importante do portal. Todas as informações do portal, quanto mais atualizada, mais acessível ele vai ser, Uso de tecnologias de acesso a banco de dados, isso é muito importante porque isso torna o site mais dinâmico, a partir do momento que você tem acesso a bancos de dados. Em vez da notícia ficar simplesmente naquela página, como se fosse um texto comum, a notícia vai ser acessada por um banco de dados. Essa notícia ela vai estar no banco de dados para depois ser exibida no site. Ou seja, conforme esse banco de dados vai sendo atualizado, o site consequentemente vai sendo atualizado também. Isso é o site dinâmico, o famoso site programado, desenvolvido. Uma característica de portal é a existência de patrocinadores. É muito difícil você prover tanto conteúdo sozinho. Patrocinadores acaba sendo necessário. Os textos devem ser redigidos por profissionais. Normalmente você tem um profissional de comunicação, um redator, um web writer. O web writer não necessariamente é um profissional de web design. É um profissional muitas vezes relacionado mais à área de letras. Ele tem o conhecimento melhor da escrita, do idioma, ok? Possui um grande conteúdo de informações, Então essas são as características de portais, ok? Um exemplo de portal, Site Terra. Olha só, numa barra de menus você tem aqui as informações mais acessíveis, mais acessadas, Tá vendo? Os destaques, fotos, informações minuto a minuto, ok? Olha aí. Patrocínios, Não tem como ficar fora de patrocínios. Serviços, tá vendo? E-mails, meus amigos, meu status, algum serviço. Então essas são as características de um portal. Sites de entretenimento, Os sites de entretenimento têm necessidades e características totalmente contrárias aos sites de notícia e informação, pois o objetivo principal é entreter o internauta. E o entretenimento envolve belas imagens, animações, vídeo e áudio. Esse tipo de site tem sido muito procurado pelas empresas para que o usuário do site dessas empresas tenha um motivo a mais para acessar o seu site. Imagina, por exemplo, uma empresa metalúrgica. Qual que é o motivo de um cliente acessar o site de uma empresa metalúrgica? Simplesmente fazer contatos com essa empresa, descobrir o seu catálogo de produtos. Mas e se o usuário, de um modo geral, começar a acessar o site dessa empresa metalúrgica, não necessariamente dessa área,
Às vezes ele não é um cliente e pode vir a se tornar, né? A gente nunca pode esquecer desse detalhe muito importante para um site. Criar clientes em potencial, né? Fazer com que aquela pessoa que não conhece a marca, que não conhece o produto, que nem é acostumado a utilizar o site da empresa, passe a utilizar. E, de repente, compre produtos daquela empresa, né? Esse é o grande desafio, né? O objetivo do site não é simplesmente fazer com que pessoas que já conhecem a empresa ou que precisam dos serviços da empresa de alguma forma, acessem a empresa de forma online, né? O objetivo do site é também captar novos clientes, tá? E o entretenimento tem esse objetivo, né? Tirar um pouco aquela seriedade, muitas vezes, do produto, né? Quebrar um pouco o gelo, né? Você não vai acessar muitas vezes um site só por um motivo estritamente necessário, né? Muitas vezes você acessa simplesmente por entretenimento, né? Às vezes você nem gosta muito de carro, mas gosta de acessar sites de carro porque lá você vai encontrar jogos de carro, né? A pessoa é aficionada por jogos ou é aficionada por algo relacionado a jogos que a entreta de alguma forma, né? Que crie, né, essa espontaneidade na pessoa, e isso ajuda a fixar a marca, tá ok? Então esse tipo de site tem sido muito vendido, muito utilizado, tá? Algumas características, né, dos sites de entretenimento: visual colorido, uso de imagens, animação, vídeo, músicas e efeitos sonoros, navegação clara, limpa, né, design livre, tá? O uso de algumas tecnologias mais atuais, né, como Flash, HTML dinâmico, JavaScript, alta interatividade com o usuário, enfim, é um site onde você vai brincar, você vai se divertir, né? Você vai ter uma experiência com a empresa diferente, às vezes até uma experiência nova, né? Uma experiência que te surpreenda, tá? Você vai acessar um site de uma empresa de tênis, não necessariamente o que você espera daquele site, né? Você vai ter lá tênis, calçados, né? Preços, catálogos, e de repente você pode se surpreender ficando muito mais tempo nesse site do que você mesmo imaginava, né? Porque você encontrou lá uma área diferente, uma área que permita lá de repente você trocar ideias sobre tênis, né? Trocar ideias sobre marcas e modelos, trocar ideias sobre preços, diferenças de preços, promoções, né? Então, não só relacionado a jogos, então, né? Relacionado a entretenimento, a sociabilidade da internet, né? Diferentemente do que muitos pensavam no começo, que a internet tornaria as pessoas menos sociáveis, né? Tornariam as pessoas enclausuradas nos seus quartos e salas, né? A internet tem feito exatamente o contrário, né? Muitas pessoas que não conseguiam se sociabilizar bem, hoje, né, conseguem se sociabilizar bem melhor, né? Encontrou na internet uma ferramenta social muito produtiva, muito útil, né? Isso tem a ver com essa questão de entretenimento, tem a ver com você ter um local para se divertir um pouco, tá ok? Então isso tem chamado muita atenção das empresas, tá? Um exemplo, né, de site de entretenimento, tá ok? O Hopi Hari, né? Então você tem ali um parque, né? Que é melhor que um parque para ter um site de entretenimento. Então você vê que ele já é bem mais colorido, né? Ele já tem alguns nuances, algumas características bem diferentes, né? Ele tem algumas áreas, né, de relacionamento institucional, tá vendo? Tem jogos aqui também, tá? Redes sociais, né? Twitter, Facebook e tudo mais, né? Tá ok? Então você vê que a gente fala colorido, mas vocês notem que o colorido aí ele está bem composto, né? Lembra a identificação da marca, né? Isso é muito importante. Outra categoria de sites muito importante, né? E cada vez mais difundida, isso é praticamente sem limite, né? Site de comércio eletrônico. Nessa categoria estão os sites de lojas virtuais, sites de magazines,
Não há muito segredo em relação às características primordiais de um site de comércio eletrônico, né? De objetiva venda, né? Quando entramos num site de comércio eletrônico, com o objetivo de comprar algo, o que esperamos encontrar? Primeiramente, que a loja tenha o produto que procuramos. Em segundo lugar, que o prazo de entrega seja curto. Terceiro, que o site seja seguro. E por último, que o produto seja entregue, né? A velocidade no carregamento das páginas na busca por produtos é considerada como primordial. Aliás, isso é uma característica de todos os sites, né? Eu vou falar para vocês aqui que algum desses sites aqui pode ser lento. Não, nenhum deles. Se o site demora muito a carregar, o cliente simplesmente muda de site ou não acessa mais o seu site, né? Ou se ele não atende o que ele esperava, né? Não atende alguma dessas características, por exemplo, né? Nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira, nem a quarta, né? Ok? Umas características principais do site de comércio eletrônico: possuir produto ou serviços atualizados, ou seja, você está comprando lá um produto e aquele produto tem que estar em estoque, né? Imagina uma situação que você está comprando um produto que não existe mais, né? Nem em estoque ele tem mais, já foi vendido, ou seja, o site ele não se atualiza, né? A informação não é atualizada ali corretamente, isso causa muitos transtornos, né? Informações detalhadas sobre produto ou serviço. Isso muitas vezes, né, pessoal, acaba sendo até mais interessante do que a compra presencial, né? Porque muitos clientes se sentem constrangidos de ficar fazendo muita pergunta para o vendedor, né? Você chega para um vendedor, basicamente é marca, alguma característica assim bem geral, né? E o preço, já vai direto para o preço, né? É raro um cliente ou até um vendedor, né, que se propõe a explicar detalhadamente, demonstrar, né, fazer ali uma apresentação realmente do produto. E na internet você tem essa possibilidade, né, de ver uma característica bem mais detalhada do produto, né, uma configuração, uma informação bem mais precisa daquele produto, que muitas vezes na compra presencial passaria desapercebido, né? Você só descobriria depois, já usando o produto, mas aí até já teria passado um bom prazo aí de uso do produto, né? Ficaria até difícil de trocar caso o produto não esteja dentro das suas expectativas, né? Então essa questão das informações detalhadas é um diferencial para os produtos online, né? Fotos e preços de cada produto, né? Você tem que sentir segurança na compra daquele produto. A questão da segurança aqui é em geral, né? Não só tem a questão também da senha, de cartão de crédito, tudo mais, né? Não ter os seus dados desviados por algum motivo, né? Mas principalmente ter segurança de estar comprando aquele produto, né? Sentir que aquele produto vai te satisfazer mesmo e que é aquilo que está sendo oferecido, né? Então, os sites hoje muitas vezes mostram imagens tridimensionais, né? Mostram imagens expostas de uma forma que mostre as características não só de frente do produto, né? Traseiro, lateral, por cima, né? Cor, variedades de brilho, né? Enfim, uma série de características do produto que é possível de ver, né? E conferir pelo site, pela internet, né? Uso de tecnologias de acesso a banco de dados, né? Esse tipo de site é muito importante que tenha acesso a banco de dados, opções de formas de pagamento, promoções, né? Sempre tem algum produtinho lá que destaque mais que os outros, né? Uma oferta do dia, alguma coisa assim, né? Então são as características dos sites de comércio eletrônico, tá? Exemplo, né? Vejam aí, né? Tá vendo? Eu tenho aqui um site, né, o Submarino, onde eu tenho uma relação de muitos produtos à disposição, né? Porém, né, veja só, um produto em destaque, né? Eu tenho aqui um preço diferenciado, numa condição diferenciada de pagamento, né? Algumas formas de contato, né? Telefone, certo? E-mail, tá? Enfim, um site bem interessante, rápido, né? Ok? Sites de serviços, tá? Já é uma outra categoria de site. Vamos ver quais são as características. Atualmente há um número grande de sites que prestam serviços online, desde correio, previsão do tempo, inserir créditos no celular,
declarar o imposto de renda ou até mesmo consultar